Nós chegamos na metade do mês e hoje, nessa manhã, quero compartilhar com você uma mensagem que está lá em Jeremias, capítulo 17. Se você puder abrir a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, acompanhe comigo no telão. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. O tema da minha mensagem é o coração que agrada a Deus. Repita comigo, o coração que agrada a Deus. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vou repetir de novo o versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Queridos, nessa manhã eu queria falar sobre um aspecto muito interessante, que é o nosso coração físico, né? Porque o sistema cardiovascular, ele vai nos ensinar muito como que funciona o nosso coração espiritual. Deixa eu relembrar uma coisa muito importante. Nós somos um ser dividido em três partes. Nós somos alma, né? Deus nos fez alma vivente. Quando Deus cria Adão, sopra sobre ele o fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente. Mas nós também temos um espírito para poder se comunicar com o Espírito de Deus. Deus, ele se comunica com a gente pelo Espírito. E nós somos uma alma que tem um espírito que habita em um corpo. Essa é a sua estrutura física. Então, nós somos uma alma que temos um espírito e habitamos em um corpo. E quando nós falamos de coração, nós falamos de centro, né? Porque quando a gente cita a palavra coração na Bíblia, a gente acha, pastor Diolei, que do nosso coração fica fluindo energia, essas coisas. Não. Isso é praticamente uma simbologia, porque o nosso coração, ele está no centro do corpo. E o coração, ele tem uma responsabilidade muito importante. O nosso corpo inteiro depende do nosso sistema cardiovascular. Amém? Então, Jeremias 17 diz assim que o coração do homem, ele é enganoso. O que ele quer dizer? As nossas intenções, a nossa motivação, as nossas tendências, elas partem do centro. Vem comigo aqui. Então, o nosso coração, a centralidade da nossa vida, ela é enganosa. As nossas vontades, ela é enganosa. Por isso que no versículo 10 diz que o Senhor, ele é o único que pode examinar o cantinho do seu coração, as intenções, as suas ideias, o seu futuro, os seus projetos. É Ele, só Ele consegue sondar. Eu não tenho essa capacidade, nenhum aqui. Então Deus está dizendo, olha, cuidado, porque o seu coração, as suas vontades, às vezes pode parecer certa, mas no final das contas é um engano, é mentira, as motivações erradas. Então, neste capítulo, Deus usa a boca de Isaías para dizer uma coisa. Isaías, o sucesso de uma pessoa depende do seu coração. Nessa manhã, o seu sucesso no Senhor Jesus vai depender da motivação do seu coração. Vai depender de quem é o centro do seu coração. Será que o centro do meu coração é minha família? Será que o centro do meu coração é os meus filhos? Será que é minha esposa? Será que é os meus bens? Não. A centralidade do seu coração tem que estar no Senhor Jesus. Por isso que o nosso coração humano é uma grande máquina que fica bombeando sangue para todos os lados. Então, como eu disse para você, o nosso coração é o centro. Coloca a mão no seu coração e fala assim: o meu coração está centralizado com o coração de Jesus. Então, a tradução do hebraico, a palavra coração, significa labab, que enfatiza que o nosso coração, ela está na parte central. Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar coração, está falando do centro, está falando diretamente do ângulo perfeito do seu coração. Mas, quando nós falamos de coração, nós precisamos entender que Deus, ele também recompensa cada um de acordo com o seu coração. O Senhor, ele vê a intenção, o Senhor, ele entra na sua vida para investigar o seu coração. Por isso eu quero compartilhar o primeiro ponto dessa minha mensagem aqui, lembrando
vem comigo que eu quero fazer uma comparação do coração físico, do nosso sistema cardiovascular, para o nosso coração espiritual, amém? Porque você é um espírito e que você também tem um coração espiritual. Então o coração humano localiza-se no centro do corpo. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu amo esse versículo, porque o texto diz, deleite-se, significa tenha prazer, deliciar no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Então, tudo que uma pessoa alcança na sua vida vai depender do seu coração, querido. Tudo que você faz na sua vida, abrir um negócio, cuidar da sua família, sei lá, aquilo que você pensa, tudo vai partir do seu coração. Mas o interessante é que o salmista diz, coloque o seu prazer no Senhor. Gente, o mundo ele tem tantos prazeres hoje, gente, assim, é absurdo o que você pode fazer para te trazer prazer. Desde a imoralidade sexual, até o lazer, passeio, você comprar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quando você se deleita, quando você tem prazer no Senhor, o Senhor Ele atenderá o desejo do seu coração. Dá um amém aqui, pelo amor de Deus. Então muitas vezes a gente fica assim, Senhor, por que tu não realiza aquilo que eu peço? É simples, onde está o teu coração? Senhor, eu quero casar, porque eu quero humilhar todas as pessoas que falaram que eu não ia casar. Não vai casar nunca. Não vai casar. Agora, Senhor, eu quero casar, porque eu quero construir uma família que vai te adorar, que vai entrar nos teus caminhos. Você está entendendo aqui a comparação? Senhor, me dá um carro, porque eu quero passar por cima de todo mundo que disse que eu ia ser um miserável. Deus nunca vai te dar um carro, meu filho. Vai andar de busão a vida inteira. Porque o importante, maninho, é a tendência do coração, é o prazer. Então você vê que muitas pessoas não prosperam, não têm saúde, não têm uma vida com o Senhor, porque a intenção do coração dela está na maldade, está em fazer maldade, está em concorrer. Mas querido, nessa manhã, você vai ter que começar a se deleitar no Senhor, porque aí todos os desejos do seu coração serão atendidos. Eu quero ser mãe, para que eu quero ser mãe? Por isso, para que? Não, eu quero ser mãe. Porque o meu filho vai ser um profeta de Deus, vai ser um salmista, ele vai ser um rei. Você está entendendo? Pelo amor de Deus aqui. Então o nosso problema é que nós colocamos as tendências erradas na frente das coisas. A gente coloca as vontades erradas, mas nessa manhã o Senhor está dizendo assim, eu vou atender o desejo do seu coração, se você ter prazer em mim. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque ter prazer no Senhor, eu quero trazer a palavra deliciar. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de comer? É quando você pega aquela alcatra mal passada, sabe? Conhece aquela alcatra mal passada? E você come, você fala, nossa, que delícia, meu Deus! Eu quero fazer essa simbologia porque é a mesma coisa com Deus. Porque a gente olha Deus como cruel, como duro, como sanguinário. Mas na verdade, você tem que se deliciar com o Senhor e falar, Senhor, como Tu és bom, como a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, como o Teu amor é bom, o Teu amor pela minha família é incompreensível, obrigado. Nós temos que se deleitar no Senhor, gente. A gente se deleita com tanta coisa, né? Oh, coisa boa. Mas a partir de hoje, você vai entender que quando você se deleita no Senhor, você está colocando Ele como o centro do seu coração, amém? Então, o segundo, o coração humano tem aproximadamente o tamanho do seu pulso fechado. Então, todo mundo já sabe disso, todo mundo aprendeu isso na escola, que o nosso coração é aproximadamente o seu pulso fechado. Olha para o seu pulso aí. Você tem uma mãozinha pequena, mão grande. Olha, eu tenho uma mão grande, então meu coração é grandão. Então, olha o que está escrito em Salmos 90, 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das tuas mãos, a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Ele enfatiza, ele está enfatizando. Então, mãos na Bíblia está falando de atitudes, boa ou ruim. Quando você vê mão na Bíblia, está falando de atitudes, de comportamento, de decisão. Então, o texto está dizendo, Senhor, consolida a obra das nossas mãos. Consolida, Senhor, a obra das nossas mãos. Então, o nosso coração, queridos, ele não pode ser maior do que as nossas obras. O nosso coração tem que ser do tamanho daquilo que eu faço. Existe um problema chamado cardiomegalia, que é o problema do coração grande, né? Muitas crianças sofrem com isso, muitos adultos. Isso não é uma doença, mas isso pode trazer sérios problemas vasculares. Então,
quando o coração cresce mais do que a normalidade, vai trazer enfermidades, vai trazer problema. E isso na nossa vida espiritual. Nós enchemos o nosso coração de um monte de besteira, de um monte de palavras de maldição. Nós enchemos o nosso coração com coisas que desagradam a Deus, com tristeza. E o nosso coração vai ficando grande e as nossas obras pequenas. Você está entendendo isso aqui? Então o Salmo diz: Senhor, consolida as obras das nossas mãos. Hoje você pode falar para o Senhor: Senhor, consolida aquilo que eu ando fazendo? Será que eu posso chegar do Senhor e falar: Senhor, Tu pode dar o cheque final, Tu pode consolidar, Tu pode finalizar, porque o que eu tenho feito é para Ti? Essa é uma pergunta. Porque o texto diz: Senhor, consolida, finaliza as obras das minhas mãos. Mas tem obras que o Senhor não pode consolidar, porque não é da vontade dEle. Você está entendendo? Tem coisas que eu estou fazendo que não é do coração do Senhor, que não é do agrado do Senhor Jesus. Mas nessa manhã, você vai começar a orar em espírito, falar: Senhor, me ajuda a transformar todas as minhas decisões para Tu consolidar as obras das minhas mãos. Sabe, um dia eu tinha um grande desejo de abrir um negócio para mim. E eu falei: cara, eu vou abrir porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo, é a tendência do mercado. Mas aí eu lembro desse versículo: Senhor, será que Tu pode consolidar aquilo que Tu não pediu? Porque às vezes a gente é assim, o coração do homem é enganoso. Eu quero. Mas será que Deus pode consolidar aquilo que você pediu e falar assim: cara, o que você tem no seu coração foi eu que coloquei. Então muitas coisas não partem do nosso coração, muitos relacionamentos não partem do coração de Deus, muitas coisas são feitas, mas não é da vontade do Senhor. Por isso que o cristão maduro, antes de qualquer coisa que ele faz, ele fala: Senhor, vai na minha frente, direciona os meus passos, coloca a luz nos meus olhos, abre os meus ouvidos. Você está entendendo? Quando a gente não ora ao Senhor pedindo essa direção, eu vou dando tiro para tudo que é lado. O que a tendência diz é o que eu vou fazer, o que a moda diz é o que eu vou fazer. Mas, meu irmão, moda passa, as coisas passam, a única coisa que permanece é as ideias, é as palavras do Senhor na sua vida. Então, esteja sobre nós a bondade do Senhor soberano, consolida para nós, Senhor, as obras das minhas mãos. Então, o terceiro aqui, eu quero falar agora sobre o coração humano. Contém sangue, que contém todos os nutrientes. Vamos para a palavra? Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O nosso coração humano, ele contém sangue, e no sangue contém todos os nutrientes para ser espalhados no seu corpo. Só que aqui tem um problema, porque a Bíblia diz assim, ó: a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Que tipo de nutriente a gente tem colocado dentro do nosso coração? Né? Então, muitos nutrientes eles são oriundos daquilo que se come. O coração é afetado por aquilo que você ingere. Isso aqui é muito preocupante, queridos, porque o coração de uma pessoa, ele está completamente ligado àquilo que ele ouve, aquilo que ele estuda, aquilo que ele compartilha. O seu coração está completamente ligado a isso. Por isso que a fé vem por ouvir. Olha que interessante. Repita comigo: a fé, ela é um nutriente para o meu coração. Meu irmão, nos dias piores da sua vida, o que vai permanecer é a fé no seu coração. Então, e essa fé, ela só tem um caminho. Gente, isso aqui é maravilhoso, fico com vontade de coçar a cabeça. Porque a fé, ela só é gerada no seu coração mediante a mensagem de Jesus. Não é a mensagem de Moisés, não é a mensagem de Abraão, não é a mensagem de Jacó, não é a mensagem de Adão, não é a mensagem de ninguém, não é a mensagem do Júnior, mas é a mensagem de Cristo, meu irmão. Isso aqui é maravilhoso, porque você quer ter fé? Ouça mais Jesus. Você quer ter fé? Ouça o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho é a única possibilidade de colocar a fé no seu coração. Aí tem muita gente que fala assim: pastor, aí faz aquela cara de crente, né? Eu tenho fé que os gigantes vão cair na minha vida. Tá, mas de onde que vem a sua fé? Ela tem que ter um nutriente. Ah, pastor, a minha fé é do pensamento positivo. Não vai dar certo, porque a única fonte da fé é o Senhor Jesus. Olha a diferença. Eu vou derrubar todos os gigantes, porque Jesus já derrubou na cruz do Calvário. Agora tem resultado. Está entendendo como tudo tem que ter a força do Senhor Jesus na frente? Porque o nosso problema é falar: não, eu vou conseguir, amanhã eu vou levantar cedo, as portas se abrirão. Pô, glória a Deus, é bonito esse discurso. Mas ele não vai dar certo
se você não colocar o Senhor Jesus. Amanhã eu vou levantar cedo e as portas vão se abrir na minha vida, porque o Senhor já derrubou todos os gigantes, já abriu todas as portas. Dá uma glória a Deus aqui. Então, você tem que colocar a obra da cruz na frente. Senhor, eu vou abrir meu negócio, porque Jesus, Ele na cruz do Calvário, me disse que eu teria poder sobre todas as coisas. Eu sou governo, eu sou líder. Então muita gente não consegue compreender que se você ficar falando coisas positivas, não vai dar em nada. Mas agora uma coisa que o inferno tem medo é de uma palavra de fé de um filho de Deus. Porque toda palavra de fé, ela esmigalha os ferrolhos, ela abre cadeias, ela abre os céus. Todo o céu de bronze, ele tem que sair, porque as palavras de fé, meu irmão, você não está entendendo isso aqui. Os demônios se sujeitam às palavras de fé nossa. Por isso que o maior inimigo do cristão é o medo. Ai, não sei, eu receio. Meu irmão, quando você tem fé, pode ter certeza que as coisas vão acontecer, mas a fé é em Jesus Cristo. Então o coração, ele tem nutrientes. E esses nutrientes do coração espiritual estão ligados totalmente à fé que eu ouço de Jesus. Quarto ponto aqui, o coração humano bombeia sangue para todas as partes mais distantes do corpo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4,13. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Gente, esse versículo aqui é para crente. Sabe uma das coisas que a gente conversa com muitas pessoas, né? Eu tenho esse hábito de analisar o que a pessoa está falando. Por que você vai conversando com a pessoa e ela fica vomitando tristeza, medo, angústia? Ela fica falando um monte de coisa, mas ela pouco fala da palavra de Deus. Quando você conhece alguém que está se alimentando da palavra, ele vive falando as Escrituras. Faz sentido? Você conhece alguém assim? Já passou por isso? Quem lê a Bíblia, fala de Bíblia. Quem lê Jesus, fala de Jesus. E aí tem um monte de gente falando um monte de besterol, um monte de coisa, fala de tudo, mas não fala da palavra de Deus. Por quê? Porque dentro dele não existe as Escrituras do Senhor. Por isso que o nosso coração, ele bombeia sangue para as partes mais distantes do corpo. Então o coração está aqui e ele manda sangue lá para o dedão, ele manda para a orelha, ele manda para o dedo da unha, ele manda para todos os lugares, porque isso demonstra que o coração espiritual, ele afeta as partes mais distantes da nossa vida. Por isso que tudo se começa no Espírito. Tudo se começa no Espírito. Se a sua vida está mal, aprenda uma coisa, está faltando algo no mundo espiritual. Se a sua vida está fluindo, é porque as coisas do mundo espiritual estão fluindo. Se as coisas estão caindo, é porque as coisas do mundo espiritual estão caindo. E tudo deriva-se. Por isso que a palavra de Deus diz, eu criei, por isso falei. Lembra que eu acabei de falar para você? Que o nosso coração espiritual está totalmente ligado com aquilo que eu falo? Porque aquilo que você fala é aquilo que você ouviu e é aquilo que você pratica. Então a partir de hoje, meu irmão, eu quero ver você falando só das coisas do Senhor, pela vitória do Senhor. Amanhã você não vai acordar assim, ai, segunda-feira, ai, que dia chato. Meu irmão, a segunda-feira para o cristão é o melhor dia, porque é o dia de mais vitória. Dá um amém aí. O mundo fala assim, pô, tá chegando o happy hour, sexta-feira. Cara, posso confessar para você? Sexta-feira é o dia mais triste para mim na semana. Agora você vai me chamar de maluco, né? Sexta-feira é o dia mais triste, pastor Jolei. Porque, poxa, está acabando a semana. Mas para o mundo, sexta-feira é o melhor dia, é o dia de beber, é o dia de ver os amigos, é o dia de farra. Meu irmão, para nós, todos os dias são dias santificados para o Senhor. Segunda ou domingo, todos os dias o Senhor está comigo. Eu não dependo de um final de semana para ser feliz. Eu não dependo de uma bebida alcoólica para me ser feliz. Eu não preciso de uma substância química para me ser feliz. Porque todos os dias o Senhor já santificou na minha vida. Então, tudo que diz respeito a você é afetado pelo coração. Então, o coração espiritual está completamente ligado. Presta atenção, queridos, a partir de hoje, para de amaldiçoar os outros, para de xingar os outros. Tá, xinga no trânsito, mas pede perdão lá. Mas, querido, a partir de hoje, cuidado com suas palavras. Cuidado. Cuidado com as palavras que você fala em casa, com seus filhos, com seus parentes. Meu irmão, eu sei disso, às vezes dá vontade de fechar o pau quando os parentes se reúnem, mas, meu irmão, é melhor você ter a paz do Senhor do que você ter confusão lá. Então, a partir de hoje, cuidado com suas palavras. Quinto, o coração humano dá vida a todo o corpo. Estou acabando, hein, gente? Vamos embora. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25. Não se associe... Gente, esse versículo aqui é perigoso, hein?
Faz uma selfie aí e manda para essa pessoa que você conhece. Bate uma foto aí e fala assim, a partir de hoje não quero mais andar contigo. Não se associe com quem vive de mau humor. Jesus Cristo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, não vem falar que o pastor Júnior falou. A palavra de Deus diz, para de conviver com gente de mau humor. Amarga, coração duro. Entendeu? Dá um café para ela, faz alguma coisa. Então, nem ande em companhia com quem fica se irando. Sabe aquela pessoa brava, ignorante, quer bater em todo mundo? Se afasta dela. Olha o versículo 25. Gente, não sou eu. Então, vai falar com Deus. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Rapaz do céu. Então, o coração humano dá vida a todo o corpo. Só que o provérbio diz, para de se associar com gente de mau humor. Gente, vamos ser sinceros. De vez em quando você ficar meio desequilibrado, é normal. É normal. Um dia assim, 2 horinhas. Mas a Bíblia está dizendo, tem gente que vive assim, vive amarga. Está cheio de ruga, porque vive bravo. Meu irmão, vai fazer um botox, vai esticar essa pele aí. Conhece alguém assim? As testas assim, cheio de gomo, porque não dá um sorriso, está sempre bravo, está sempre falando palavrão. Eu falei para o Senhor, toda pessoa que querer andar comigo assim, pode levar embora. Leva embora. Por quê, queridos? Você acaba imitando ele. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é demais perigoso. A minha esposa está assistindo o culto, ela sabe disso, ela fica me imitando. Por quê? É o maior que influencia o menor. Estou falando que a minha esposa é menor, não é isso? A Bíblia diz que geralmente o maior influencia o menor. Então eu sempre falei para a Jéssica, Jéssica, nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Me imita porque eu imito Cristo, você vai me imitando. É um imitando o outro, né? Paulo não fala, fica me imitando aí. Imita eu porque eu fico imitando o Senhor Jesus. Então quando você imita outra pessoa, essa pessoa pode estar cheia do diabo ou pode estar cheia de Deus. Mas quando você imita uma pessoa cheia de Deus, meu irmão, as coisas fluem na sua vida. Então o coração, ele envia alegria e paz aos outros membros do corpo, do mesmo modo que se ele estiver poluído por qualquer forma de mal, essa sujeira é bombeada para o restante do corpo. Um coração sujo, um coração poluído, ele vai contaminar todos os membros. Sabe a pessoa amargurada? Sabe aquela pessoa amargurada assim, coração preto? Parece um fumante espiritual, né? Os pulmão preto assim. A pessoa amargurada, ela é amargurada em tudo. A pessoa amargurada, ela é em tudo. Ela é áspera. Nossa, parece que você está tomando um fel. A pessoa amargurada, ela é amargurada em tudo. Ela é amargurada com o marido, amargurada na escola, na faculdade. Ela é amargurada porque o coração dela não tem nutrientes bons. E aí o coração fica mandando sangue para todas as áreas da vida. Então a pessoa amargurada, ela é amargurada com tudo, com todos, aonde ela for. Ela é amargurada na igreja, ela é amargurada na família, no trabalho. Imagina lá, filho, você chegando lá na igreja, lá no seu trabalho. Tem alguém amargurado aqui? Deixa eu conhecer. Não tem ninguém amargurado aqui, então eu vou falar. Eu demitia amargurados. Eu mandava embora. Se eu sou chefe e tem uma pessoa amargurada, eu mando embora, pastor Jolei. Já pensou uma pessoa amargurada trabalhando com venda? Não ganha nada, vai viver na miséria. Vai viver porque a pessoa amargurada, ninguém gosta dela. É difícil você viver com a pessoa amargurada, porque ela está reclamando lá do governo do Collor. Me roubaram o dinheiro lá no Collor. Tem alguém que foi roubado pelo Collor? Pelo amor de Deus, esquece. Tem um irmão aqui falou assim, pastor, eu preciso de oração. Por quê? Vai cair a restituição do Collor. Falei, minha filha, eu nem era nascido na época do Collor. Não, aí está lá, e tem raiva do presidente, e tem raiva daquilo. Gente, a pessoa amargurada ela é problemática, porque a Bíblia diz que o amargurado, ele vai sofrer com os seus ossos podres. Ele vai ter tendinite, ele vai ter problema nos seus ossos. A Bíblia diz que o amargurado tem problema na sua estrutura. Vamos lá para o próximo ponto, 6. O coração adoece quando tem uma dieta ruim e pouco exercício. Meu Deus do céu. Não, veja bem, vamos lá. Deixa eu te explicar isso aqui, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 22. Eu não sou o pastor Roger. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, o coração adoece quando tem uma dieta ruim e pouco exercício. Só que aqui tem um detalhe.
Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem, não é verdade? Todo mundo sabe, mas ninguém pratica. Então, a Bíblia está dizendo assim, não adianta você ouvir as palavras de Jesus e não botar em prática. Olha, ontem eu fechei 50 dias que eu voltei a fazer exercício. Já eliminei peso, o pastor Diolei está aqui, estou levantando mais peso do que ele. Porque imagina, eu fico me levantando, tem que levantar. Aí o pastor Roger estava aqui, Júnior, tem que fazer exercício, Júnior, vai morrer, Júnior, ó o AVC. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero ter AVC não. E vai. Ele falou, olha como eu estou ficando forte. Eu falei, pela fé, né? Porque... E ele aqui, Júnior, vai fazer. Aí eu vi ele também, perturbado. Ó, pastor, tem que cuidar do templo do Espírito. A gente ouvindo que é bom fazer exercício, mas a gente não pratica. Então, com o coração espiritual é assim. A gente fica ouvindo as palavras de Jesus, como diz Tiago, mas a gente não pratica. A Bíblia diz assim, ó, se for possível, seguir a paz com todos. Mas você é uma guerra ambulante, não é verdade? A Bíblia diz que tem que seguir a paz, mas você é briguento, é ranzinza, é brigão, é fofoqueiro, é contendeiro, você gosta de briga. Eu sei que de vez em quando tem que ter um agitinho na nossa vida, né? É bom tem que agitar de vez em quando. Mas, gente, tem pessoa assim, ó, que vive brigando com os outros. Às vezes lá em casa tá tudo de boa. Ela fala assim, eu vou lá perturbar minha esposa. O diabo fala, vai lá perturbar ela, vai. Aí eu vou lá. Aí eu tiro lá do sério, porque, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Então o Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não ouvintes enganando a si mesmo. Então uma dieta ruim vai trazer para você grandes problemas vasculares. E quando a gente fala de dieta, nós estamos falando aquilo que eu ingiro, né? O que você tem ingerido? Palavras de Deus ou palavras de morte? Palavras de vida ou palavras de desânimo? Será que você tem colocado dentro da sua boca palavras de pecado, atitudes de pecado? Porque nós não só ouvimos, nós praticamos o pecado. Nós praticamos aquilo que desagrada ao coração de Deus. Então o coração adoece quando tem uma dieta ruim e pouco exercício. Olha, vou falar para você, gente, eu falei ontem para o pessoal. Por que eu não voltei a fazer exercício antes? Gente, eu estou dormindo bem, a minha coluna está bem. Gente, eu parei de roncar, gente. Olha que bênção. Às vezes aí os irmãos aí roncam que nem uma bitoneira velha. Vai lá fazer exercício. Mas, gente, fazer exercício é bom. E você agora se mexe, você está, né, pastor Diolei, fortalecendo a sua circulação. E com Jesus é a mesma coisa. Não adianta ficar, eu só apenas ouvir. Mas quando você pratica, tudo na sua vida vai bem. Dá um glória a Deus aí. Último. O coração trabalha recebendo e doando sangue. O último ponto aqui eu quero ler com vocês em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O nosso coração, no meu ponto de vista, ele é o órgão mais generoso do corpo. Por quê? O coração, nada é dele. Tudo que vem para ele manda embora, né? Então o coração, ele recebe bênção, ele manda, ele recebe, ele manda, ele recebe o sangue daqui, ele manda o coração para lá. Porque isso aqui Deus está dizendo para você que o coração espiritual, ele tem que ser generoso. Então, toda pessoa generosa, ele vê aumentar as suas riquezas. Gente, isso aqui é fantástico. Eu sempre falo isso na hora das ofertas, eu entendi. O mundo nos ensina o quê? Você tem que poupar. Gente, economizar dinheiro é bom? É bom demais. Ter uma reserva de emergência é bom? Tem que ter. Tem que ter um capital de giro, você tem que juntar, você tem que começar a partir de hoje a juntar dinheiro, porque isso é bom. A Bíblia diz que quem não junta dinheiro no dia mal vai sofrer punições. Então juntar dinheiro é bom. Só que no mundo espiritual diz que quem dá com generosidade, ele vai ver. Gente, isso aqui é fantástico. Porque a Bíblia diz que você vai enxergar, não diz assim, quem der com generosidade vai ter que se esforçar. Não, a Bíblia diz, há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas. Deixa eu falar uma coisa para você, o preguiçoso vai dar glória a Deus aqui agora. Ver é a mesma coisa de fazer? Não. Ver é observar. Fazer é você se movimentar. A Bíblia diz que o generoso, ele vai apenas ver a sua riqueza multiplicar, o seu negócio crescer. Você vai comprar uma casa, você vai ter ótimas coisas, mas você vai ver. Olha a diferença aqui, gente. O coração, ele recebe, ele dá. Se o coração for assim, a partir de hoje, todo o sangue aqui é meu, os outros membros vão apodrecer. Não tem como.
Então a Bíblia está dizendo que o coração recebe sangue e fica logo bombeando, porque o que você permite entrar no seu coração é aquilo que você acaba botando para fora. Já percebeu que toda pessoa avarenta, o louvor pode subir, tá? Toda pessoa avarenta, ela empobrece? Aqui, ó, o avarento aqui, ó, não compartilha, não paga um almoço aqui, misericórdia, né? Quando ele vai nas reuniões, vai levar um churrasco, ele leva linguiça de frango, né? Meu Deus, não dá. Ah, vamos fazer um banquete em família. Ele leva um pedacinho de torta que ele comprou na padaria. Então, a pessoa avarenta, a Bíblia diz que ele vai empobrecer. Gente, isso aqui é fantástico, porque o generoso, ele vai enriquecer. Então, sétima lição que Deus nos ensina, que o coração, ele recebe e ele envia. Nessa manhã, a partir de hoje, você vai receber e você vai enviar, e você vai crescer, você vai multiplicar, você vai enxergar os teus bens crescerem. Pastor, mas eu vivo numa pindaíba. Querido, seja generoso nas suas contribuições, seja generoso nas suas atitudes, seja generoso em todas as coisas, e você vai ver o centro da sua vida mudar. Fica de pé, nós vamos orar. Esse foi o sétimo ponto da minha mensagem. Então, quando nós falamos de coração, nós falamos de centralidade. E eu quero repetir para você aqui. Primeiro ponto, o coração humano, ele localiza no centro. O seu coração espiritual. Quem é o centro da sua vida? Quem é o centro do seu coração? É Jesus? São as pessoas? É a sua doença, né? Tem pessoa que valoriza a sua doença. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tem o segundo, o coração humano, ele tem aproximadamente o tamanho do seu punho fechado. Será que Deus pode olhar para você e falar assim, ó, o que você tem feito me agrada? O que você tem feito tem me alegrado o meu coração? Eu vou consolidar as suas obras. O terceiro, o coração humano contém sangue, que contém todos os nutrientes. O que você tem ouvido? O que você tem colocado para dentro do seu ouvido? Será que é murmuração, reclamação? Será que é briga? Não, a partir de hoje eu começo a colocar os nutrientes que vêm do céu. Quarto, o coração humano bombeia sangue para as partes mais distantes do seu corpo. Isso está atrelado àquilo que você fala. Aquilo que você fala pode trazer doença, pode trazer vida, pode trazer restauração. A partir de hoje, comece a declarar aquilo que você quer ver pela fé. Senhor, eu quero ver isso, eu declaro, eu vou ver isso aqui, porque o Senhor já me deu na cruz do Calvário. Quinto, o coração humano dá vida a todo o corpo. Pare de se associar com as pessoas amarguradas, de mau humor, as pessoas que vivem se irando, pessoas briguentas, pessoas que têm passagem na polícia. Toma cuidado com isso, porque às vezes você pode estar se associando com alguém e você vai se tornar discípulo dele. Você pode ser discípulo de Jesus, ou você pode imitar alguém que Deus não se agrada. Sexto, o coração adoece quando tem uma dieta ruim e pouco exercício. A partir de hoje você vai comer a palavra de Deus e você vai praticar a palavra de Deus. Amém? Você vai ouvir e praticar, ouvir e praticar. Não seja um sedentário espiritual. Sabe quem é o sedentário espiritual? Ele ouve. Ai, Jesus, tu é lindo. Ai, Yeshua. Ai. Mas ele não serve ninguém. Ele não pratica as palavras de Jesus. Ele não é generoso, ele é amargurado. Ele é avarento. Não, a partir de hoje sirva a tua igreja. Sirva as pessoas. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Jesus não veio para trazer festa. Jesus veio para lavar os pés de quem não merecia ter os pés lavados. Então Jesus, ele veio para servir. É bom servir os outros. Sabe, eu era muito egoísta. Sabe como que o egoísmo saiu da minha vida? Quando eu falei assim, ó, eu vou entrar nos voluntários. Eu comecei a servir as pessoas. E fazer. E colocava água. E pegava. Aquilo o Senhor usou para transformar o meu coração. Eu fui servindo. E vocês sabem, uma das coisas mais gostosas que tem hoje na vida é você servir a igreja de Cristo. Você chegar aqui e você começar a varrer a igreja. Olha, eu cheguei aqui cedo, eu já vi os irmãos varrendo, passando pano, passou de oleio, o banheiro. Cara, dá vontade de chorar com isso. Porque a gente poderia estar fazendo tanta coisa, mas a gente está servindo uns aos outros, gente. Que coisa maravilhosa. Você está aqui, tem um irmão ali, ó, cuidando do seu carro. Cara, a glória é de Deus pela vida dele. Então nós não fomos chamados só para ficar de festa. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Mesmo que você não goste no começo, mas Deus vai trabalhar o teu coração. E por último, o coração trabalha porque ele é generoso. Seja generoso em todas as áreas da sua vida. Abrace mais, beije mais, mande mais WhatsApp, converse mais. Fala assim, ó, Jesus vai mudar a sua vida. Seja generoso. Se você quer ver os seus bens multiplicarem,
Seja generoso, seja ofertante, seja um dizimista. Entregue ao Senhor a melhor parte e você vai ver que o seu coração espiritual vai mudar. Amém? Nessa manhã eu quero que você coloque a mão no seu coração. É aí que parte todas as coisas. A Bíblia diz: guarda o teu coração, em Provérbios 4:23, porque dele procede toda a vida. Nessa manhã eu quero que você ore. Você, a partir de agora, não ore por ninguém. Eu não quero que você ore por ninguém. Esquece o marido, esquece. Mas eu quero que você ore por você. Bota a mão no seu coração. Eu quero que você vá orando agora. Senhor, muda o meu coração. Ai, Jesus, eu sou uma pessoa complicada. Eu sou egoísta, eu sou bravo. Eu sou uma pessoa complicada, mas muda o meu coração. Muda, Jesus. Tu é o centro da minha vida. Tu é o centro. Eu quero fazer as coisas para te agradar, porque Tu, Jesus, entregou a sua vida na cruz do Calvário. Eu não merecia, mas o que você fez, Senhor, mudou toda a minha história. Vai orando, queridos, vai orando. Pai, nós queremos sintonizar o nosso coração com o Teu coração. Jesus, sintoniza o nosso coração com o coração do Pai. Tira, Pai, aquilo que não agrada a Ti do nosso coração. Tira, como o salmista Davi diz: endireita os nossos caminhos. Papai, endireita o coração do Teu filho aqui agora, da Tua filha, endireita. Troca as motivações, coloca as motivações corretas. Jesus, tira a maldade e coloca a paz, o amor. Porque, Jesus, nós queremos ter o nosso coração juntinho com o coração do Pai. Oh, Espírito Santo, traga a Tua alegria. Eu profetizo na sua vida agora a alegria do Senhor. Você vai ser uma pessoa cheia de alegria. Chega de amargura, chega de tristeza. Na sua vida agora você vai sorrir, porque as bênçãos do Senhor vão chover na sua casa. Eu profetizo isso. Eu vejo chuvas, chuva espiritual descendo na sua casa agora. O maná do céu vai descer. O Senhor está enviando as bênçãos do Senhor na sua vida agora. A partir de hoje você vai sorrir. A partir de agora você vai ver que o seu coração, pela força do Espírito Santo, ele vai ser transformado de coração de pedra para um coração de carne. Jesus, obrigado, papai, porque Tu nos deu um novo coração, um coração igual ao Pai. Eu oro e abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém.